Boa noite. Bom, meu nome é Isabel Diegues, eu sou editora da Cobacó, além de organizadora desse livro, este que vocês viram aqui. Lina por Aldo, Afinidade no Pensamento dos Arquitetos Lina Bobardi e Aldo Van Eyck. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Megafauna por nos receber aqui. Queria agradecer ao Guilherme Besnick por estar aqui para mediar essa conversa. Esse livro tem 3 autores que vieram para essa mesa, e aí eu queria apresentar um pouquinho o projeto. Esse livro, ele começa a partir de um encontro. Ele é um livro, na verdade, sobre encontros, né? Ele é um livro de encontros, e ele surge de um encontro entre 2 amigos, Max Risselada e Marcelo Ferraz, que, conversando sobre uma viagem que eles fizeram juntos para o Brasil, quer dizer, Marcelo recebeu um grupo de pessoas para o Brasil, no Brasil, vamos lá, desculpa, vou dar 3 passinhos para trás. Eles começam essa conversa, o livro começa com essa conversa sobre essa viagem feita por Aldo Van Eyck para o Brasil para visitar as obras de Lina Bobardi em 96. E aí, conversando sobre essa viagem, em que estava sendo feito um documentário, Aldo havia sido convidado pela TV holandesa a fazer um documentário sobre Lina, ele narrando um documentário, ele como ciceroneando as obras de Lina, e Marcelo Ferraz, que foi colaborador da Lina Bobardi durante muitos anos. Max Risselada, nos anos 60, havia sido assistente de Aldo Van Eyck, então os dois estavam acompanhando essa viagem, e Aldo Van Eyck fazia fotografias de todos os lugares onde ele ia, e nessa conversa de amigos eles lembraram dessas fotografias e começaram a especular se essas fotografias ainda existiam, se alguém conhecia, se tinham visto, etc. E perguntando para os amigos, perguntando para Tess Van Eyck, que é filha de Aldo e que cuida do acervo, ninguém nunca tinha visto essas imagens, ninguém nunca tinha chegado a essas fotografias, e aí eu e Jorn Konen, que é meu parceiro na organização desse livro, procuramos a Tess, que vive na casa que Aldo Van Eyck construiu para ele e para a família, e é onde é o acervo hoje. Fomos lá e falamos, a gente queria tentar achar essas fotos, e ela falou, bom, tem umas caixas aqui desorganizadas, tinha todo um acervo bacana, mas tinha aquela sobra de acervo. A gente se meteu ali e achou as fotografias. E enquanto a gente falava sobre isso, combinava de lá e conversava com o Max e com o Marcelo sobre essas fotografias, a gente começou a especular o que havia feito com que Aldo Van Eyck ficasse tão fascinado com Lina Bobardi, porque Aldo Van Eyck conheceu Lina Bobardi nos anos 60, em 69, ele voltando de um congresso na Argentina, ele passa pelo Brasil, com Joaquim Guedes, que convida ele para conhecer São Paulo. Ele vai ao MASP, ele vai à Casa de Vidro, mas a gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou, mas devem ter sido 2 dias, provavelmente, aqui. Conhece Lina, mas nenhum dos dois dá muita bola um para o outro, não estabelecem uma relação, muito menos uma interlocução. E passam-se todos esses anos, depois depois da morte de Lina, Marcelo Ferraz organiza essa exposição, chama Lina Bobardi Arquiteto, que circula pelo mundo durante 20 anos, uma exposição importante para a divulgação do trabalho da Lina, uma exposição incrível. Em 94, em Londres, Aldo Van Eyck vai com essa filha, inclusive, até ver a exposição, e tem esse encontro com as ideias da Lina, com a obra da Lina, fica arrebatado por aquilo e obsessivo com aquilo, com tudo aquilo que ele encontra, lembra de ter vindo ao MASP, lembra de Lina, e os últimos anos da vida dele ele dedicou a divulgar a obra da Lina, fez palestras sobre Lina, enfim, fez a abertura da exposição de Lina na Holanda, que inclusive ele ajudou a Marcelo Ferraz a encontrar um espaço para que essa exposição acontecesse na Holanda. Marcelo conta no livro a versão dele dessa viagem
desde o momento em que Aldo van Eyck cisma que a exposição tem que chegar na Holanda até a viagem ao Brasil, e porque ele estava completamente obsessivo e só falava em Lina e apresentando o trabalho da Lina para tudo que é lado, a TV holandesa, portanto, chama ele para ser o, enfim, apresentador, para apresentar o universo da Lina nesse documentário. Bom, então, desse jeito, a gente fica conhecendo essa história e acha essas fotografias, que são fotografias domésticas, não são... Aldo viajou muito pelo mundo, fotografou muito, fotografias belíssimas, essas eram fotografias domésticas e dos elementos da arquitetura de Lina também, que ele, enfim, ia obsessivamente escolhendo registrar, vamos dizer assim. E a gente ficou especulando, esses dois arquitetos da mesma geração, mas que não se conheceram de fato, o quanto um saberia do outro, claro, havia umas revistas, etc., mas o quanto que um saberia do outro e o que a gente ficou especulando, o que havia em Lina que tinha feito com que Aldo van Eyck ficasse fascinado. E a gente ficou pensando sobre que era muito mais sobre o pensamento de Lina, que fazia sentido junto ao pensamento de Aldo, do que propriamente a arquitetura estrito sensu. E a gente escolheu 5 aspectos que nos parecem fundamentais assim, na trajetória dos dois, e convidou 10 autores diferentes para falarem a respeito desses aspectos. Um falando sobre Lina, mas podendo trazer Aldo para a conversa, o outro texto daquele aspecto falando sobre Aldo, podendo trazer Lina para a conversa. Esses aspectos, esses temas seriam a escrita, ambos escreveram muito sobre arquitetura e a partir da escrita sobre arquitetura, né, pensando a sociedade através da escrita. Os dois viajaram muito, Aldo viajou para o norte da África, fez algumas viagens para conhecer ou em busca, pesquisando arquitetura vernacular e mesmo tinha desdobramento dessas viagens, desse encontro de culturas, era uma coleção de arte popular, se eu assim posso dizer. Lina, a viagem dela não só para o Brasil, mas Lina viajou da Itália para o Brasil, mas Lina viajou para Nordeste, em diversos lugares, enfim, esse encontro de culturas dos dois era fundamental. Então, a escrita, a cultura, a relação com as artes visuais, com as artes em geral, Lina com os museus e as curadorias, mas Aldo van Eyck também fez muitas exposições e participou do Grupo Cobra na Holanda, fez projetos expositivos, etc. Então, a escrita, as viagens, as artes, o lúdico, que era bastante significativo na obra da Lina, tanto nas exposições quanto nos projetos dela, a inauguração do MASP, tem a obra do Nelson Lerner, ele tinha um circo, né? Enfim, a ideia do lúdico perpassava a obra de alguma maneira da Lina, e também de Aldo van Eyck, que desenhou muitos dos playgrounds de Amsterdã, quase 700 projetos depois da Segunda Guerra de recuperação da cidade passavam pela construção de playgrounds. Então, a escrita, as artes, as viagens, o lúdico e, obviamente, claro, a arquitetura. Então, eu convidei alguns autores. Para não esquecer ninguém, eu vou vir aqui na minha cola, porque com todo mundo me olhando eu fico tímida, então é fácil de eu falar bobagem. Bom, além desses 10 ensaios, a gente tem um ensaio, um depoimento do Marcelo Ferraz sobre a viagem e outro sobre o Paul Murs, que é uma figura que eu acabei não citando antes, mas que é uma figura importantíssima porque ninguém queria receber a exposição da Lina na Holanda, todo mundo achava, não entendia por que seria interessante fazer, e o Aldo tanto perturbou todo mundo que conseguiu, na Universidade de Delft, né, na Faculdade de Arquitetura de Delft, conseguiu que o diretório estudantil recebesse a exposição, e o Paul Murs era quem estava à frente do diretório. E ele vem ao Brasil junto com Aldo, Max Risselata e Marcelo Ferraz. Enfim, Marcelo já estava aqui, mas faz parte desses, são os companheiros de viagem, vamos dizer assim, do Aldo, né? Então, a gente tem a Mara Sanchez Lawrence falando sobre os escritos de Lina,
A gente tem Hans Iberns falando sobre os escritos de Aldo, a gente tem Lígia Nobre falando sobre o Lúdico em Lina, a gente tem a Gabriela Buchhalter falando sobre o Lúdico em Aldo, a gente tem a Agnès Codebo falando sobre as viagens de Lina, a gente tem Alejandro Campos Uribe, que está aqui com a gente falando sobre as viagens de Aldo, a gente tem a Isabel Sanches falando sobre as exposições de Lina, a gente tem o York Oney, que é também organizador junto comigo do livro, falando sobre as exposições e arte em Aldo. A gente tem o Francesco Perrota Bosch falando sobre arquitetura em Lina e a Mariana Charitone Dua falando sobre arquitetura em Aldo. Então, bom, eu fiz esse livro para pensar essas hipóteses, para trazer pistas, refletir a respeito, mas principalmente para pensar mais do que dar respostas. Então, eu sempre gosto quando eu ouço os meus autores, porque eu fiz esse livro para aprender com eles. Alejandro, vou falar aqui dele um pouquinho, vou falar dos nossos 3 convidados para falar. Alejandro Campos Uribe é professor e pesquisador na Faculdade de Arquitetura e Ambiente Construído da Universidade de Delft. Quando a gente fez o livro, ele ainda estava em Delft, agora ele está em Valência. Mas nos Países Baixos, especializado em arquitetura moderna e nas dinâmicas coloniais por trás de suas prerrogativas universalizantes. De 2021 a 2023, foi pesquisador do programa Marie Curie, com o projeto Multiculturalismo na... Meu óculos está pior do que eu precisava, então vocês me desculpem. Na obra, eu preciso trocar. Na obra de... desculpa. Ele foi pesquisador do projeto Marie Curie, ele foi pesquisador do programa Marie Curie com o projeto Multiculturalismo na obra de Aldo e Rani Van Eyck, que vem ser a esposa de Aldo, dupla dele como arquiteta. Isabel Sanches é arquiteta e pesquisadora, interessada em abordagens da arquitetura enquanto sistema cultural, é doutoranda da FAUSP e pesquisa exposições brasileiras de arquitetura. Em 2021, concluiu o mestrado na mesma instituição, com a pesquisa Diálogos Modernos, Lina Bobardi e a Caravana Farcas. E Francesco, que está aqui um pouquinho antes, Francesco Perrota Bosch é curador com dupla titularidade pela FAUSP e pela Universitat UAV de Veneza, com a tese O que labirintos podem revelar sobre arquitetura, que ele vai publicar em breve, não na Cobogó, infelizmente, mas em breve. Foi vencedor do prêmio da revista Serrote, 2013, com o ensaio A Arquitetura dos Intervalos. É conselheiro do Instituto Bard e autor do livro Lina, uma biografia da Todavia. E Guilherme Wisnik, que está aqui, muito obrigado pela mediação. Esses todos conhecem, não preciso fazer grandes apresentações. Então, vou pedir para o Alejandro começar nessa dinâmica para que a gente possa ouvir um pouco de Aldo, que é um personagem com quem temos, a princípio, menos intimidade pelas bandas de cá. Obrigado, gente. Muchas gracias, Isabel. Bueno, como podéis ver, voy a hablar en castellano, español. Entiendo el portugués más o menos, como si quien sabe. Así que intentaré seguir las conversaciones. Sim. Okay. Ele vai falar em castelhano conosco nessa noite e eu vou interpretar a fala dele, então vamos Eu despaçar. até perguntaria a vocês, é muito importante, a Raquel vai ajudar, o Alejandro vai entender o que nós estamos falando, mas se todo mundo estiver entendendo o espanhol, se tiver um que não entende, ela vai traduzir tudo, mas se todos estiverem entendendo, a gente deixa só o Alejandro falando. Vocês escolhem, a gente vai seguindo um pouquinho, a gente descobre já. Por favor. Vale. Bueno, como soy el único de los 3 que ha escrito sobre Aldo Van Eyck en vez de Lina, quería traer hoy un poco la voz de Aldo Van Eyck en una grabación, hablando sobre Lina, porque creo que es un poco, bueno, es interesante ver también cómo cambia de idioma, cambia del inglés al holandés. Yo estoy hablando en español, vosotros en portugués. Creo que esto es una parte interesante del libro, ¿no? Ese encuentro de lenguas y culturas y de estas 2 personas que vienen de sitios tan distintos. Como eu estou falando em espanhol e eu estudo a obra do Van Eyck, não da Lina,
eu decidi trazer a própria voz do Van Eyck por ele mesmo e por causa dessa confluência de idiomas em que a gente está trabalhando. Enquanto vocês falam em espanhol, ele vai falar em outro idioma, em espanhol. Next, please. Of course, you all know that Lina was an Italian and came to Brazil after the war. And she was soaked, literally soaked in European culture. In Italian culture, she knew all the towns, she knew the whole lot. Very intellectual person, didn't show it, but she was. She left Italy the moment the Christian Democrats got into government. And came to Brazil. She says about that, when one is born, one chooses nothing. It just happens that you are born. That is a fantastic statement. You can be born lucky, you can be born rich, you can be born gifted, you can be born invalid, you can be born in a Negro, you can be born black, you can be born white. I mean, you can be born in a situation that is very, very, very easy for you, and you can be born in a very difficult situation. It can always happen. So in fact, it's a very great statement. It's a great statement. She was born in Italy, and in fact was lucky. I was not born there, she says, but I chose this country to live in. For this reason, Brazil is my country twice over. It is my country by choice, and I feel like a citizen of all its cities, in the countryside and along its borders. Moet je Brazilië kennen, dat is een countryside, dat is een onderdringbaar massa, het grootste land ter wereld. Ok, ahí ahora empieza a hablar holandés. Agora começa a falar holandês. Y quería empezar con una provocación, siguiendo estas palabras de Van Eyck. Esta idea de que Lina Bo Bardi eligió ser brasileña voluntariamente. E queria começar a minha fala trazendo essa provocação de Van Eyck que diz que Lina Bo Bardi se tornou brasileira por escolha. Posso perguntar para vocês se a gente continua traduzindo para português ou se a gente pula? Então vamos lá. Raquel ajuda o Alejandro, mas a gente pode ficar só ouvindo em espanhol e se alguém não entender, levanta o bração e a gente... Raquel, toma. Hablo en... Vale. Esto es algo Buena que suerte. Sí. Esta idea de que Lina eligió ser brasileña es algo que mencionan todas las biografías y todas las personas que admiran su trabajo. Pero realmente si pensamos en esta afirmación, podemos decir que es una afirmación bastante problemática, ¿no? Efectivamente, Lina huyó de Europa y eligió ser brasileña. Y esta libre elección, si se revisa críticamente, en realidad lo que nos habla es del privilegio, en cierto modo, y de la blanquitud, ¿no? Sugiere una libertad de poder elegir de dónde quieres ser, una autonomía para elegir. Por ejemplo, nunca escucharíamos a nadie que se ve obligado a migrar forzosamente por supervivencia. Nunca escucharíamos a nadie que dijese de esa persona que eligió ser española o que eligió ser portuguesa. De hecho, esa persona siempre seguiría siendo alguien de fuera. Incluso sus hijos seguirían siendo considerados alguien de fuera. Por tanto, esta afirmación, en cierto modo, por eso digo que es problemática. Y otras personas, como Ana María León o Paula Tavares, que son investigadores que han estudiado a la figura de Lina, ya han señalado estas contradicciones, ¿no? Una mujer trabajando en un mundo masculino, pero también una persona privilegiada relacionándose con las clases populares, ¿no? Estas ambigüedades y problemas que encontramos en esta relación. En mi capítulo, aunque no escribo directamente sobre Lina, porque soy más experto en la obra de Van Eyck, sí que hablo de algo muy similar, de un proceso similar en la obra de Van Eyck. Para los que no lo conozcan, Van Eyck fue un arquitecto holandés muy importante en la segunda mitad del siglo XX
Y una de sus contribuciones más importantes es la expansión del canon europeo hacia otras culturas, sobre todo hacia África y hacia culturas hispanas en Nuevo México, un poco para abrir el canon europeo de la arquitectura. Y lo primero que hay que decir es que tanto Van Eyck como Lina estaban muy interesados en la diversidad de culturas del mundo. Fueron grandes viajeros, leyeron sobre todas estas culturas y sobre todo, y esto es algo importante para mi trabajo, coleccionaron objetos etnográficos, como podéis ver en esta página, en esta primera página del libro, ¿no? Aquí vemos sus colecciones, cómo ocuparon sus dos casas privadas. Casa de vidro encima, casa de algo embaixo. Sí, la casa de vidrio y la casa de Van Eyck en Holanda. Durante los últimos años lo que he hecho es estudiar un poco esta colección de Aldo Van Eyck, que es una colección que tiene objetos de todas partes del mundo. Y lo interesante es que Van Eyck utilizó estos objetos como punto de partida para criticar un poco el movimiento moderno e intentar enriquecerlo con otras culturas. Pero estos objetos creo que no son solo interesantes por este proceso de enriquecimiento del movimiento moderno, sino también porque están atravesados por historias de apropiación, de expropiación y de exotización, ¿no? Son objetos que provienen de las colonias, en muchos casos, de las colonias europeas, y que han sido apropiados según procesos materiales, pero también epistemológicos, han sido traducidos y han sido descontextualizados en muchos casos. En el caso de Lina, por ejemplo, algunos de estos objetos provienen de un Brasil popular que fue afectado por las políticas nacionales de modernización, con procesos muy difíciles de expropiación, realojamiento, que seguramente todos conozcáis. En el texto lo que mantengo es que este proceso en el que Van Eyck y Lina traducen esta otredad al marco de la modernidad es un proceso productivo para ellos, pero también muy problemático y es un proceso que debemos tratar con cuidado. Por ejemplo, en una conferencia de Van Eyck sobre Lina, que fue en el MAS, aquí en Sao Paulo, Van Eyck afirma que su interés por otras culturas y arquitecturas no les influenció directamente, sino que estaba ya, en cierto modo, imbricado, que es una palabra difícil, implícito en sus propios planteamientos. Para un arquitecto o un artista, admitir influencias es algo difícil porque significa ir contra la autoría y la originalidad. Significa admitir que lo que estás haciendo no es solamente tuyo, no viene de tu genialidad, sino que viene también de otras personas. Por eso Van Eyck dice que no estuvieron influenciados por estas otras culturas. En cierto sentido, lo que está diciendo es que aquello que han descubierto en estas otras culturas es algo que ya sabía, ¿no? Que hay algo común a todas las culturas y que en estas culturas lo que buscan es confirmar sus propios planteamientos y reforzar sus propios discursos. Pero claro, esto es muy problemático, ¿no? Este rechazo de la influencia es muy problemático. Por un lado, lo que hace es destruir toda agencia del productor original de esos objetos, les quita autonomía, ya que esas creaciones solo son útiles en cuanto refuerzan mi propio discurso. Y por otro lado, como solo nos interesamos en lo que nos interesa de esos objetos, lo que ocurre es que borramos muchos conocimientos, muchas prácticas que están implícitas en ellos y que son intraducibles a nuestro propio marco. Por eso digo en el texto que la aproximación del coleccionista y del turista lleva a una pérdida de la diversidad de culturas del mundo, en cierto modo. Y además, otra vez, tiene que ver con el privilegio, ¿no? ¿Quién habla de estos objetos? Al final son Lina y Aldo los que hablan de estos objetos. Sigue siendo un arquitecto europeo el que habla de estas otras culturas, un poco para apoyar su discurso. De esto, que acabo de resumir muy rápido es de lo que hablo en el capítulo, pero en realidad mi texto no es solo negativo, como puede parecer que estoy hablando ahora. Aunque es cierto que Van Eyck y Lina ignoraron en cierto modo estas asimetrías de poder cuando coleccionaron estos objetos y que participaron de estas dinámicas del mercado de objetos etnográficos, también es cierto que fueron muy sensibles con la violencia colonial y esto es algo que sabemos por sus textos y sus obras. Ambos fueron muy críticos con el pensamiento occidental por su destrucción de las culturas del mundo y de hecho criticaron duramente el eurocentrismo de la arquitectura
y la universalidad de sus propios discursos. Mediante su colección, sus colecciones, lo que trataron de hacer es un poco criticar las ideas occidentales de temporalidad, historicidad y el estatus del pensamiento racional. Por eso en el capítulo argumento que aunque estos procesos son ambiguos, que estos procesos de coleccionismo son ambiguos, son a la vez muy productivos e incluso positivos en ciertos aspectos, pero también problemáticos. Van Eyck fue un hombre holandés que quiso construir una arquitectura inclusiva sobre el encuentro de las culturas del mundo. Lina Bo Bardi, una mujer italiana que quiso convertirse en brasileña. Los dos coleccionaron arte, fueron ávidos viajeros y escritores, y su trabajo con esta diversidad de culturas del mundo fue crucial para el desarrollo de sus pensamientos arquitectónicos. En sus trabajos, esto es lo que mi argumento, podemos ver tanto un humanismo que oculta en cierto sentido la violencia colonial, lo que llamo el hacedor de mitos, y también vemos el surgimiento de la diferencia para combatir esta dominación occidental, lo que llamo el bricoler, un proceso de bricolaje. Y lo que un poco intento hacer con mi capítulo es tratar estos procesos con sensibilidad para distinguir entre ambas aproximaciones. Gracias. Boa noite. Obrigada a todos. Meu nome é Isabel. O meu texto no livro faz parte da dupla de textos que fala sobre a relação desses dois arquitetos com as artes e as exposições. Eu acho que, inclusive, os dois textos tratam bastante das exposições, né, enquanto uma categoria de projetos, e que é um interesse meu de pesquisa atual. Bom, a gente até estava conversando, eu e a Alejandra agora há pouco, que na verdade nossos textos têm muitas tangências, porque eu acho que tem uma coisa de talvez olhar através de lentes bastante contemporâneas para certas ideias que são já, de certo modo, cristalizadas sobre a obra, no meu caso, da Lina Bo Bardi, né? Não abordo tanto o Aldo Van Eyck no meu texto. E tem uma ideia que me pareceu interessante discutir nesse livro, especificamente, que é a noção de que Lina Bo Bardi, em seu trabalho com exposições, nos museus que dirigiu, nos quais trabalhou com uma capacidade bastante importante, procurava diluir as fronteiras entre o que a gente entende por produção erudita das artes e as artes populares. E aí, nesse texto, eu procuro, através de uma reflexão sobre diversas condições de produção de algumas exposições que ela realizou, principalmente nos anos 50 e 60, enfim, procuro analisar um pouco mais a fundo como que essa proposição ou essa intenção, se era possível ou não, e como que isso se deu nas diversas circunstâncias em que ela acabou fazendo exposições nos museus em que trabalhou. E aí uma coisa, um pouco da ideia de discutir essa questão específica é explorar o quanto pensar exposições e realizar exposições é uma coisa extremamente complexa, porque na verdade são momentos de muito adensamento, tanto de ideias, quanto de redes sociais, quanto de hierarquias, enfim, disputas de poder, porque exposições são, e eu acho que até o início da fala da Isabel, né, sobre o propósito desse livro e qual foi o ponto de partida dele, né, o fato de que foi uma espécie de reencontro do Aldo Van Eyck com a Lina Bo Bardi através de uma exposição, nos mostra o quanto esses momentos de adensamento podem ser significativos em inúmeros sentidos que até quem faz a exposição nem previa, digamos assim, porque a gente não tem, enfim, nem sempre há um controle sobre para onde vão os discursos desse tipo de projeto que é a exposição. E aí no meu texto eu procuro pensar um pouco
as diferentes circunstâncias em que Lina Bobardi fez exposições. Então, por exemplo, como é muito diferente você fazer uma exposição didática, em que você tem materiais diversos, de diversos autores que se enquadram em categorias muito diferentes de produção e de autoria, mas quando você está fazendo uma exposição didática em que há um sentido de uma mensagem, de certa forma, unidirecional, né, que é o caso de muitas das exposições dela, e como isso é radicalmente diferente, por exemplo, de uma exposição extremamente propositiva e projetual como a exposição Nordeste. Não sei se todos são familiarizados com essa exposição que ela fez em 1963, mas que fazia parte de um projeto não só de construção de um museu na Bahia, mas também de uma espécie de centro, de um polo de produção industrial que ela visava organizar a partir das ideias que ela estava veiculando naquela exposição. E essa exposição específica é muito importante para o meu texto, porque nela existe um problema dessa questão da intenção de diluição de fronteiras, né? Porque a Lina Bobardi, nesse momento em que ela está no Nordeste brasileiro, ela tem um projeto que a gente hoje em dia pode entender como também com seus problemas, uma vez que ela é uma pessoa de fora, que chega no contexto e já tem ideias que ela apresenta, talvez de maneira bastante assertiva, sobre contextos que não são os contextos da vida dela há muito tempo, né? Mesmo que, na verdade, mexem com a vida de muitas pessoas e com as maneiras como elas se organizam socialmente, digamos assim. E posso pegar e emprestar de novo? Estou fazendo isso em todos os eventos. E aí eu tenho no meu texto um documento, né, que eu trago, que é uma carta. É uma carta de um artista pernambucano, que é o Francisco Brenan. Ele é muito conhecido, ele é de uma família muito importante no Recife. E ele está ajudando a Lina a organizar essa exposição que vai ter no Solar do Unhão, na Bahia, e que é uma exposição ligada a esse projeto dela de um desenvolvimento industrial no Nordeste. E é importante dizer que, enfim, pelas diversas negociações que ela está fazendo para que essa exposição se viabilize, fica acordado que a exposição vai ter inúmeros objetos de proveniência, de autoria nem sempre conhecida, mas que ela admira e que vão estar lá, e na verdade esse é, digamos, o núcleo mais importante da exposição para ela, mas que também vai ter a presença de obras de artistas consagrados do Nordeste brasileiro. E aí essa, na verdade, não é necessariamente uma parte da exposição em que ela se interessa muito, porque ela não considera que aquela produção é a produção de mais interesse daquela sociedade, digamos assim. E aí o Brenan, que é uma pessoa extremamente, enfim, uma pessoa absolutamente inserida nos círculos sociais desses artistas já consagrados, escreve a seguinte carta para ela. Felizmente, já juntamos bastantes peças para a civilização do Nordeste. O Museu Joaquim Nabuco começa a separar e embalar suas peças. Um nosso amigo, o escritor Marcos Vilaça, teve com seu pai a boa ideia de juntar velhos materiais de engenhos para a organização de um futuro museu. Enfim, nesse setor tudo caminha e penso que não teremos maiores embaraços. Não posso dizer o mesmo quanto à nossa iniciativa de convidar os artistas plásticos recifenses para a exposição do Unhão. Pensamos nos melhores nomes, naqueles que representariam de uma maneira ou de outra as diversas tendências da pintura e escultura pernambucana. Partindo como partiu de mim, a notícia e transmissão do convite, fiquei numa bem delicada posição de não saber explicar por que escolhera determinados nomes e excluir a outros. Ou seja, a tal da diluição se complica enormemente quando ela diz respeito aos sujeitos sociais implicados, né? E aí, o resultado dessa exposição específica é que existem duas áreas bastante separadas. Uma área que tem essa coleção de objetos
que vem de uma produção dita popular, e uma outra área no galpão lateral, onde estão as obras desses artistas já consagrados do Nordeste brasileiro. E, de certa forma, se a gente pensar, uma outra exposição que é feita muitos anos depois e que já tem uma... é realizada já com uma outra... Não tem mais a entonação assim, dessa coisa projetiva, né? Dessa ideia dela que, na verdade, nunca pôde ser concretizada. E já é também uma exposição de uma espécie de conclusão, que é a exposição que inaugura a sede na Avenida Paulista do MASP, em 1969. Essa exposição que chama A Mão do Povo Brasileiro. Na verdade, se a gente pensar como um todo a inauguração do MASP e as exposições que estão acontecendo naquele momento, a tal da diluição de fronteiras também não está acontecendo, porque estão bastante separadas a exposição A Mão do Povo Brasileiro e a exposição da coleção de arte, principalmente europeia, do MASP, que se apresenta naquele momento com os dispositivos que a gente conhece como cavaletes de cristal, né, que agora foram retomados aqui do MASP, há alguns anos atrás já. E não há, né, assim, inclusive nos textos que falam sobre essa inauguração do MASP, que eu me lembro, assim, não existe muito essa problematização do quanto esses andares estão separados, assim, a gente não reflete muito sobre a relação entre um e outro, por exemplo, né, são coisas diferentes, são projetos diferentes, quase. E enfim, aí no meu texto até eu termino com uma espécie de hipótese sobre como talvez o que tenha restado no discurso como um elemento que aí sim, de certo modo, explora e iguala os andares diferentes, esses lugares diferentes das exposições, é a maneira como ela faz o projeto da expografia, que de certa forma, mesmo que materialmente muito distintos, né, que são os cavaletes de cristal e as estantes de pinho que ela usa para fazer A Mão do Povo Brasileiro, existe aí uma intenção de aproximar todos esses objetos, sejam eles um quadro do Van Gogh ou um ex-voto do Nordeste, das suas condições anteriores ao espaço museal, ou seja, de alguma forma falar desses objetos como produções materiais que são feitas por alguém em algum lugar e que circulam de alguma forma antes da sua chegada a esse discurso que é o do museu, né? E é isso. E aí o resto eu convido vocês a lerem e dialogarem com a gente. Obrigada. Bom, boa noite a todas e todos. Vou fazer uma fala aqui bastante breve, enfim, sobre o meu texto, um convite, né, para leitura, mas antes de tudo não queria fazer uma leitura do meu texto em si, não para ficar assim, tipo, cada um vai vender o seu peixe, eu vou vender aqui o meu texto, leiam, por favor, mas não nesse sentido. Eu acho que eu faço um convite principalmente a leitura do livro como um todo, né. Acho que a Abel, né, Isabel Jags, o Jorn foram muito felizes em escolher uma diversidade, digamos, de autores, de textos, de pontos de vista, às vezes mais próximos, às vezes mais distantes, né, mas uma heterogeneidade que realmente apresenta uma luz nova para a visão, enfim, óbvio, eu posso falar aqui mais da Lina, que eu estudei mais, mas de ambos os autores, né, de ambos os arquitetos. Então, nesse sentido, eu acho que Isabel e Jorn têm, enfim, grande mérito aqui, né? Eu já tinha elogiado outro dia, será que vão ser 4 elogios, né? Todos os lançamentos, mas realmente acho, nesse sentido, muito para além do meu texto, acho que vale a pena a leitura como um todo, né? Foi também de grande aprendizado, assim, para mim, né? Então, dito isso, né, o meu ensaio aqui que eu faço, né, uma fábula das duas escalas, ele acabou sendo um convite um pouco, enfim, um convite feliz para estudar uma hipótese que, de certa maneira, já estava, eu estava tateando há 2013, ou 12, aliás, porque o Guilherme Wisnik estava na minha banca de trabalho final de graduação, ao qual é a gênese da pesquisa, que já é 2012. Temos um tempo aí.
na PUC do Rio de Janeiro, né? Então, fazendo aqui a genealogia da história, né? Essa fábula de duas escalas, eu vou começar, na verdade, pelo final do texto, e depois eu vou fazer a inversão para, digamos, a ordem do argumento, né? Falando de arquitetura, eu enfatizo primeiro o vão livre do MASP, né? O que ali está, o que se sucede no vão livre do MASP. Muito pensando num desenho, na verdade uma colagem, né, que está aqui publicado pequeno, que a Lina desenvolve em meados de 1968, alguns meses antes da inauguração do MASP e alguns meses antes, mais um mês, do AI-5, né? E nesse desenho, ela ocupa o vão livre com uma série de brinquedos, né? Brinquedos que são brinquedos, até em alguma medida, um pouco irrealistas, né? Em termos de escala, dimensão, porque não era bem um projeto de brinquedo ali em questão, mas era um projeto de modos, digamos, de ocupação e de uso daquele espaço, né? E que aqueles objetos, digamos, dispositivos, eles só são... Eu não gosto muito de utilizar esse verbo, mas aqui vai ser mais fácil, didático, né? Vão ser ativados caso com o uso por pessoas, sobretudo por crianças, né? Então, ali quando eu começo, né, pego, porque o caso do vão livre talvez e desse desenho seja o mais didático possível, a fábula de duas escalas é uma hipótese que aqui eu trago, que a Lina tinha uma espécie de método de raciocínio de trabalhar com uma grande escala, que é a escala que o John Cage, quando esteve em São Paulo, e a Eugênia Gorini, que aqui está, o recebeu, junto do Pietro Maria Bardi, né, que John Cage chamou de arquitetura da liberdade, né? Ou seja, uma escala que não tem grandes definições, digamos, funcionais, de uso, ou mesmo de caráter daquele espaço, né? O vão livre do MASP, bem ou mal, é um chão de paralelepípedo, um teto de concreto rude, óbvio que tem uma delimitação, mas não tem uma determinação estrito sensu de como eu vou utilizar aquele lugar. Tanto que você pode utilizar e se apropriar de diferentes maneiras, como assim foi nos últimos 50 anos, né? Isso, em alguma medida, também acontece, aí aqui na minha argumentação eu trago próprios galpões do Sesc Pompeia, né? É óbvio que tem o projeto, digamos, geral, né? O galpão em si, e houve uma obra ali que parece ser nada, mas na verdade é uma intervenção bastante grande que ali ocorreu. Mas como é que aquele uso daquele espaço se dá? Se dá pelos sofás que ali são colocados, né? Pelos antigos caixotinhos que ainda de vez em quando a gente encontra, por aquela lareira ali disposta quase como um elemento simbólico de convergência daquele lugar, o Rio São Francisco, a biblioteca que é totalmente aberta, enfim, enquanto espacial, né, enquanto espacialmente aberto, por assim dizer. Então ela está sempre ali operando, de certa maneira, numa escala pequena dos objetos ao qual nós temos um contato direto e um espaço maior, digamos, de um grande abrigo, o qual, digamos, está aberto para uma lógica de indeterminação, de acaso, ali colocado, né? Quando vem o convite da Bel e do Jorn, né, para trazer o Aldo, logo me vem em mente o caso dos playgrounds de Amsterdã, né, que foram mais de 600, né, mais 700 playgrounds, sendo que os primeiros, né, dos primeiros anos, tem bastante a mão do Aldo Van Eyck, depois aí virá... Enfim, ele já nasce como gênese por uma lógica sistemática, mas, digamos, no começo do sistema ele tinha mais controle dessa mão e depois vai se diluindo, digamos, por uma burocracia estatal, que aí o Alejandro até pode me corrigir, assim, mas uma coisa um pouco mais ampla do que o caso, a autoria ali dele maior no começo. Mas fato é, o que são os playgrounds, né? É uma apropriação de terrenos baldios, terrenos vagos, enfim, para trazer o Sola Morales aqui, mas terrenos disponíveis que havia
nos bairros de Amsterdã, e que com uma série de elementos que eram brinquedos, e aí uma diferença grande, até eu acho que com o que a Lina imaginou para o MASP, porque esses elementos são elementos claramente de matrizes geométricas, muito claras, né? E com esses elementos ele faz composições, digamos, para aquele terreno, de ocupação daquele terreno. Essas composições, né, se a gente, enfim, for lá e fizer uma fotografia dele vazio, no fundo, a arquitetura ali ainda não existiu, né? O que fica muito claro no projeto, né, e nas fotos aqui é bastante evidente, né? Mas no projeto Wall do Van Eyck, que aqueles lugares, eles de fato, eles só começam a existir enquanto arquitetura a partir do momento que existe a ocupação, a interação, o uso pelas crianças entre os elementos aos quais ele ali iniciou, né? Ele estimulou para o início. E aí, fazendo aqui uma amarração entre Aldo e Lina, né? No começo do meu texto, eu trago três trechos, na verdade, né? O primeiro, maior, mais longo, do Aldo Van Eyck, depois 2 da Lina, mas eu acho que tem um da Lina que, no fundo, se aplica extremamente bem aos playgrounds do Aldo Van Eyck, né? Abrindo aspas, até que o homem não entre no edifício, não suba os degraus, não possui espaço numa aventura humana que se desenvolve no tempo, a arquitetura não existe. É frio esquema não humanizado. Fecha aspas, né? Então, aqui, o que eu estou, digamos, em alguma medida defendendo, né, como uma proximidade deles, é uma maneira de ver a arquitetura a qual ela não está concluída pura e simplesmente com o desenho arquitetônico em si, mas existe uma abertura não apenas para o uso, mas também uma abertura para o outro, pensar como ocupar aquele espaço, como transformar aquele lugar, né? Como vivenciá-lo, né? Ou seja, é uma arquitetura, que aí foi uma palavra que naquele dia foi muito utilizada antes de mim, mas hoje ainda não surgiu, né? Talvez daqui a pouco surja no debate, que é a alteridade, né? Então, é uma arquitetura muito esteada na ideia de alteridade, e isso como um ponto de convergência, né? De uma aproximação entre Lina e Aldo. E é esse aqui também o momento que eu passo a bola para o Guilherme Grisnik. Opa, legal, gente. Boa noite. Eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, fazendo a mediação dessa mesa, que na verdade é uma linha de cadeiras. E primeiro começar elogiando muito o livro, agradecendo a Bel, o Will e Orne por terem feito esse livro. O livro é maravilhoso. Você me contou ano passado no Rio, né, num dia que a gente se encontrou numa festa, ela já me contava do que seria o livro, eu fiquei entusiasmado, mas receber o livro é muito melhor ainda, porque o livro, além de ser fundamental pelo tema, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas ele é lindo, muito bem ilustrado, muito bem desenhado, então, assim, temos em mãos um material fundamental. Eu vou fazer um comentário geral aqui. Eu recebi o livro já há algum tempo, mas eu li os 3 textos dos 3 autores aqui, ainda não li o resto, mas me parece um livro muito bom. Eu vou fazer um comentário geral e não vou monopolizar a noite fazendo também perguntas aos 3, porque senão eu vou ficar só eu conversando com eles a noite inteira. Acho que a ideia é que vocês possam fazer suas perguntas, conversar. Então, eu vou fazer o comentário e abro. Tá? Claro que se ninguém perguntar nada, eu faço as perguntas, mas eu acho que... Sim, mas acho que isso não vai acontecer. Mas, então, deixa eu ver como é que eu organizo, porque se soltar eu poderia falar muito tempo, eu não quero fazer isso, claro. Então, assim, primeiro no tema que o Alejandro traz, né, que eu acho que é muito interessante,
inclusive vê isso, que o livro, evidentemente, não é um livro chapa branca, ele traz muitas críticas que são necessárias, porque situam historicamente esses dois personagens. Evidentemente que, provavelmente, quem vai ler o livro vai por afinidade, porque gosta da Lina ou gosta do Aldo Van Eyck, mas encontrar perspectivas que apontam contradições, né, e que acabam situando historicamente esses dois personagens, porque, de fato, evidentemente, são figuras, arquitetos, mas mais do que arquitetos, figuras da cultura, progressistas, né, certamente enquadrados numa perspectiva que poderia dizer de esquerda, na qual a incorporação do outro, da alteridade, a implosão da fronteira entre erudito e popular é uma questão fundamental, e isso tinha uma função profanadora, né, naquela altura. Por outro lado, também hoje, à luz das leituras decoloniais, né, pode-se problematizar muito esse ponto de vista branco, europeu, de elite, de quem colecionou, e ao colecionar, evidentemente, promovia alguma exotização na medida em que descontextualizava. Porque, inclusive, seria muito difícil ser diferente, né? Mas, ao fazer essa leitura, a gente entende historicamente essas duas figuras e evita os riscos, que são muitos, de tratá-los como se eles fossem nossos contemporâneos, né? Não são. Bom, nos temas que o texto da Isabel traz, e a fala dela agora, eu queria comentar um aspecto que me parece muito interessante para expandir um pouco aqui. Eu sei que muita gente sabe, mas talvez alguns não saibam, é interessante dizer que esse projeto de industrialização que ela comenta, que corresponde ao período em que a Lina esteve na Bahia, e esse período é de 59 a 64, em que ela teve uma atuação muito forte, né, com obras de arquitetura, mas também com curadoria de exposição, com criação de museu, etc., foi quando ela realmente apostou num projeto de um design brasileiro singular, né? Foi realmente um momento, talvez a gente possa dizer utópico, mas de uma crença, de uma ideia, uma vontade, mas uma aposta mesmo, de que o Brasil é muito mais africano e oriental, inclusive até incluía essa dimensão oriental, pensando não no Extremo Oriente, mas no Oriente mais próximo. O Brasil é muito rápido, estou falando, mais africano e oriental do que europeu. Então, isso nos dava, segundo ela, a chance de sermos diferentes, né? de construirmos uma modernidade industrial a partir de paradigmas que não são aqueles mesmos com os quais a Europa fez a sua industrialização. Então, essa singularidade brasileira fazia com que nós pudéssemos, aí de fato, encontrar um destino no mundo totalmente nosso, né? Muito original. Isso juntava ali uma série de outras grandes figuras, como Darcy Ribeiro, né? Glauber Rocha, José Celso, enfim. E essa perspectiva de uma modernização que viria de uma herança cultural popular, isso passaria de um pré-artesanato do Nordeste para uma industrialização, para um design, e era importante que ela fosse italiana, porque sendo italiana ela sabia muito bem do papel que tem o artesanato na passagem para o design, né? Então ela realmente apostou nessa nossa potência, né? E os textos que ela escreveu, que estão no livro Tempos de Grossura, são uma maravilha, são uma coisa muito poderosa sobre essa ideia de um país que poderia ser. É amargo, porque o livro O Tempos de Grossura foi lançado em 1980, 16 anos depois. Quanto? 93. Ah, tá, mas o texto... Começou a pensar em outro. Tá certo. Mas publicado só depois que eu não vi. Boa, Francesco. Então foi lançado em 93, mas ele vem com o primeiro texto que tem ali, que é a apresentação do livro, ela escreve em 80, né? É isso. E nesse texto escrito em 80 é totalmente amargo. Ela diz assim,
do ponto de vista de quem está em 1980, fala, aquele projeto fracassou, não deu em nada, a gente cedeu aos gadgets de consumo, à americanização banal de tudo, então, assim, é terrível. Mas o livro pulsa esses desejos, essa potência e a constatação. Mas é um pouco, eu acho, né? Penso nele um pouco como o Didi Uberman falando dos vagalumes do Pasolini. Você também não pode declarar a morte, né? A gente lê e pode retomar a potência. Por que não? Né? Então, essa tensão é que está ali. E em relação ao tema do lúdico que o Francesco traz, bom, esse porque vou dizer muita coisa. Eu tenho, acho, né, que a Lina, esqueci de dizer, eu devia ter começado dizendo o seguinte, tanto Lina quanto o Aldo Van Eyck são grandes personagens da arquitetura do pós-Segunda Guerra Mundial. Já foi dito, o Abel falou na abertura. Mas esse pós-Segunda Guerra é um momento de releitura do modernismo. Então, são figuras, e eles particularmente, né, outros também, mas eles são dois, que são fundamentais, e acho que é isso que os une. Né? Fazem uma leitura corrosiva de uma série de dogmas que estavam ali no modernismo inicial. E, bom, o Aldo Van Eyck, além do Grupo Cobra, o Tim Tan, né, participou dos grupos fundamentais na Europa que implodiram o Cian, a Carta de Atenas, todo aquele modelo modernista, sobretudo no urbanismo, que é o mais problemático, né? E trazendo o veneno da questão do lúdico como um contraponto ao funcionalista, né? Que é o que aparece, por exemplo, nas fotos do Nigel Henderson, que estão no Independent Group, na exposição das crianças jogando amarelinha na calçada. É toda uma leitura antropológica dos usos da cidade que escapa aquela visão de voo de pássaro do urbanismo dividido em funções, né? do homem-máquina, tudo isso. Então, essa leitura do lúdico, ela é fundamental, e aí ela vai beber na fonte do Homo Ludens, do Huizinga, né? De certa maneira, para se contrapor a uma visão que seria tecnocrática da arquitetura e da cidade. E a Lina faz isso brilhantemente, o Francesco comentou aqui, vocês precisam ler o texto depois. Eu, como depoimento pessoal, queria dar dois, e aí talvez já encerrar o meu comentário para não falar muito tempo, mas assim, eu, em 1984, quando a Lina fez a exposição Teatro para Crianças, que foi uma das primeiras exposições do Sesc, que o Francesco comenta no texto, é uma das primeiras exposições que eu me lembro de ver, porque até então eu tinha 11 anos, em 84. Claro que eu já tinha ido em outras exposições, como criança, mas nessa eu era criança, mas acontece que a exposição era feita para criança, né? Então ela me marcou muito mais. E não era uma qualquer exposição feita para criança. Essas primeiras exposições do Sesc Pompeia, era a Lina quem fazia, né? Então, fazia curadoria, fazia tudo. E essa é uma delas. E uma das coisas que tinha ali, isso eu me lembro perfeitamente, eram maquetes de vidro de edifícios importantes de São Paulo. Um deles era o MASP, com bichos vivos dentro, formigas, baratas, andando por dentro, ali vivendo, né, como se fosse uma cidade desses bichos, mas era a arquitetura dela mesma, né, uma ironia, né? E depois o Zé Celso escreveu um texto lindíssimo sobre isso, dizendo que e o cartaz da exposição é uma barata, é a Lina, a foto dela, nenê, com uma bonequinha, assim, uma touquinha, uma roupa de criança europeia. Horrível, não, é sinistro, né? É coisa que parece filme de terror. E uma barata fálica. Então tem uma mistura de sinistro com erótico. É estranhíssimo o cartaz. Em outros tempos do Sesc, né? Hoje eu nunca aprovaria. Outros tempos do mundo. Mas também foi polêmico naquele tempo. Foi, né? Claro. O Zé Celso diz que que a Lina era uma bruxa, no bom sentido, e que essa exposição estimulava a fantasia perversa das crianças. Eu concordo completamente, eu sou uma dessas crianças que tive a fantasia perversa despertada. Bom, a outra coisa que eu queria dizer e aí encerrar é o seguinte, eu não conhecia a Lina, quando ela morreu em 92, eu estava no segundo ano da FAO,
Infelizmente, não conheci, mas tive uma relação muito próxima com o Paulo Mendes da Rocha. Por que eu vou falar do Paulo, que não tem nada a ver com o assunto aqui? É pela relação com o lúdico. O Paulo Mendes da Rocha falava muito da arquitetura por meio da técnica, né? Ele tinha muitas frases que insistiam na importância da técnica para a arquitetura. E uma delas, que está em textos dele, está em muitas falas, que ele dizia assim: alguém, um arquiteto, não consegue nem imaginar uma forma se ele não sabe como construir. Isso é, o domínio da técnica, ele é crucial para a imaginação, porque se você não domina a técnica, você nem imagina, não consegue. Então, esse tipo de raciocínio que ele tinha muito, era muito um raciocínio da humanidade como homo faber, né? O que nos caracteriza como humanos é sermos faber, sermos construtores, dominarmos a técnica, o engenho e daí imaginar. Essa definição do humano como faber, eu acho, né? Eu gosto de contrapor a imaginação do humano como ludens, que é o ponto de vista oposto, que seria o do Huizinga, que é o que nos caracteriza como humanos, não é a técnica, não é um instrumento, não é o polegar opositor, não é nada disso, é a fantasia, a imaginação da vida após a morte, de outras vidas, né, simultâneas a essa vida, tudo isso. E, bom, o Paulo era o homo faber, falava e elogiava sempre o homo faber, mas a partir de uma certa altura na vida do Paulo, no discurso dele, ele começou a incorporar muita coisa do homo ludens. Então ele dizia, por exemplo, começou a dizer: a arquitetura é a construção da imprevisibilidade da vida, né? Bem homo ludens isso. Ele começou a fazer discursos favoráveis à favela, coisa que ele não dizia antes. Ele falava que a favela era um produto, né, da carência total, era uma aberração que tinha que ser substituída por conjuntos habitacionais. Daí ele começa, não, dizer que a favela, a improvisação que tinha na favela, a criatividade era essencial, ele mudou. E aí um dia, num debate com ele, eu, como tinha uma proximidade, eu aproveitei e provoquei ele, que ele tinha acabado de falar, e falou que a arquitetura era a criação da imprevisibilidade da vida. E eu, na hora de falar, brinquei com ele e falei assim: eu queria concordar com o Paulo, que se é verdade o que ele diz, então o humano é ludens e não faber. Aí ele ficou todo nervoso e pegou o microfone e disse: não, então esquece tudo que eu disse, é faber e acabou. Mas brincando também, com um certo humor no sentido de quem foi pego, né? De certa forma. Mas desse ponto de vista, teríamos... Por que eu disse isso? Porque na arquitetura de São Paulo, acho que tem mesmo uma polaridade entre Paulo e Artigas, desse lado, e a Lina do outro, né? Basta olhar para os desenhos, porque os desenhos do Niemeyer, os desenhos do Paulo, os desenhos do Artigas, em geral são desenhos, são croquis em corte, onde você vê a estrutura, que desenha o volume, né? O volume é definido pela estrutura. E os desenhos da Lina não são isso, né? O que mais conta nos desenhos da Lina são as pessoas usando o espaço, né? É o uso variado, criativo, lúdico do espaço, que não são desenhos de construção, são muito mais desenhos que imaginam como é que aquele espaço vai ser usado pelas pessoas. E essa é uma beleza, né? Essa capacidade de pensar a arquitetura, daí a alteridade, a antropologia, de fato é uma aproximação da arquitetura muito antropológica, porque a antropologia é a ciência da alteridade, que se põe no lugar do outro e tenta, né, imaginar essas múltiplas possibilidades. Então, essa foi a contribuição que eu queria dar. Queria só completar uma coisa, na verdade, uma das coisas que Aldo fala em diversos lugares e que Max Encelada repete, etc., né? A gente teve muitos encontros ao longo dos anos, né? Eu, Max e Jorn, depois com Marcelo, etc., era exatamente essa capacidade da Lina, a coisa dos desenhos serem das crianças nos desenhos, das pessoas no desenho. Ele ficava fascinado com as pessoas e com, de alguma maneira, a ideia dos usos no próprio desenho, né? Só para completar o que você estava falando,
para a gente também juntar os dois de volta, né? Boa. Quer dizer, o próprio Aldo valorizava muito isso, né? É isso. Então, eu abro aqui a palavra, eu imagino que vocês estão ávidos por dialogar aqui com os nossos autores, tem dúvidas, questionamentos, quem quiser, a gente passa o microfone. Ninguém? Super passou do horário? Ah, então tá bom. Ó. Ninguém tem perguntas? Alguém de vocês tem perguntas um para o outro? Não, tá bom. Eu vou, então, tentar explorar esse ponto mais polêmico que vem a partir da fala do Alejandro. E aproveitar essa digamos, análise que situa, que põe Aldo e Lina num lugar um pouco mais desconfortável, né? Lembrar daquela intervenção que o Cildo fez na Casa de Vidro, no projeto curado pelo Hans Ulrich Obrist. O Cildo Meirelles fez um trabalho em que ele provocava o Bardi e a Lina, porque ele dizia já ter participado de situações, e outras pessoas contavam, em que em jantares na Casa de Vidro, a certa altura, se a Lina começasse a dar muita opinião política, ele mandava ela ir fazer café. Numa relação de machismo autoritário. Lina, vá farem um café. E aí ela ia. Então, isso é interessante. Gostaria de saber mais como é que vocês veem essa questão, considerando que, de certa forma, quer dizer, a Lina, que sempre exalou essa imagem de mulher libertária e muito afirmadora das suas opiniões, né? Ao mesmo tempo, pode ser vista desse outro ângulo. Bom, vamos lá. Agora, do ponto de vista como biógrafo, documentação sobre isso, o que seria mais correspondente à verdade é a Lina mandando a irmã Graziella fazer o café, né? Aconteceu mais dessa maneira, né? Isso sim era uma relação, digamos, de um conflito e autoridade bem mais forte, pelo menos assim, nos últimos 20, 30 anos, certamente, né? Então, óbvio que o trabalho do Cildo é muito instigante, por assim dizer, mas, digamos, por registros de muitas pessoas que ali estiveram, documentais, seria mais a Lina mandando a irmã fazer um café e coisas muito piores do que isso. Então, o que você está dizendo é que essa submissão da Lina não aparece. É um pouco... Enfim, para uma relação que começa em 43 e acaba em 92, de duas pessoas, acho que, como todas as relações humanas, elas transformam-se muito ao longo dos anos, né? Quando começa uma relação, era uma relação, enfim, são pessoas com 14 anos de diferença, né? Então, uma relação que tem um tom professoral no começo, né? O Bardi, né, quase como um pouco professor daquela, aspas, menina soquete que ficava impressionada com, né, o Pietro Maria Bardi. Então, no primeiro momento, eu acho que tem uma relação, digamos, de hierarquia muito marcada, né, que aí sim, por uma questão de gênero,
né? Mas também por uma questão etária, e também assim, Lina e Pietro Maria Bardi desembarcam no Brasil em outubro de 1946. Ele era o famoso Pietro Maria Bardi, e que, aliás, até o final da vida foi o famoso Pietro Maria Bardi, porque nos anos 80 quem foi para o Roda Viva não foi a Lina, mas foi o Pietro Maria Bardi. Então, isso até o final da vida, essa relação de quem tinha mais fama, digamos, notoriedade, era ele, não ela, o que depois, postumamente, rolou uma inversão total, né? O espírito do tempo muda e as questões também mudam nesse sentido. Então, no primeiro momento, eu acho que tem uma questão de hierarquia muito também de gênero, década de 40, na Itália, etc., e muito por uma questão de faixa etária. As coisas vão mudando ao longo dos tempos, no período da Bahia. Enfim, o período da Bahia, a verdade é, a Lina, ela não chega a se mudar para a Bahia, ela fica no hotel da Bahia, em Campo Grande, por longos períodos, né? Mas assim, a residência fixa continua sendo a Casa de Vidro. Só que quem estava até mais distante da Bahia era o Pietro Maria Bardi, que estava na Itália, nesse momento, em Fiesole, né? Então, mais distante de São Paulo, isso, desculpa. Então, a verdade é que a relação deles também tem momentos, digamos, de afastamento, né? Afastamentos e aproximações. Tudo para dizer, Guilherme, que fazer uma coisa assim taxativa e notória como há uma submissão, ponto, eu estaria perdendo muitas nuances da vida dos dois e até eu acho que da inteligência dos dois, né? Foi algo que eu comentei isso muito brevemente na fala da segunda-feira, e repito, porque no fundo isso eu vou repetindo frequentemente. É muito importante, em alguns momentos dos projetos da Lina, a gente ver aonde estava o Pietro Maria Bardi. Quando também, em alguns momentos do MASP, é importante ver onde estava a Lina, né? Porque há uma certa interação dos dois que é muito importante para entendê-la e para entendê-lo, né? E que ainda é muito pouco valorizado por muitas e muitas pesquisas que tomam de barato que alguma coisa é somente da Lina, outra coisa é somente do Bardi, quando, enfim, tem que ver caso a caso, aí, desculpa, aí é documentalmente mesmo, do que de uma maneira um pouco mais taxativa e peremptória. Muy rápido, sí. Quiero decir primero que mi visión es crítica, pero creo que es importante lo que has señalado, que realmente no podemos juzgarles moralmente desde nuestro punto de vista porque son personajes de otro tiempo, ¿no? Con otros códigos culturales, con otra manera de pensar. Y lo que hacemos, creo que es justamente interesante porque son personas que nos interesan. Si fuese una persona que es claramente machista, racista, imperialista, no tendría sentido decirlo, porque está claro, ¿no? Pero en unas personas que fueron realmente personas progresistas, que lucharon por ampliar, lucharon contra el eurocentrismo, lucharon por la diversidad, a favor de la diversidad, creo que es muy importante leerlos con cuidado, intentar distinguir desde nuestro tiempo también qué cosas nos sirven, qué cosas tenemos que revisar, para realmente seguir su ejemplo, ¿no? Para tomar un poco su relevo, por así decir, y de verdad poder continuar el trabajo que ellos iniciaron. Creo que esto es importante decir, que no es un juicio moral, sino que es una manera de mantener la historia abierta y viva para un poco avanzar de manera constructiva hacia un futuro mejor, que es lo que ellos, los dos, quisieron hacer. Desculpa, é só pela conversa a questão das mulheres, na ocasião, nós sentimos uma certa surpresa que o Francesco explicou essa questão com a dona Graziella, que era irmã da dona Lina, e me surpreendeu aquela fala. Era muito engraçado porque parecia mesmo o tom do Bardi.
E porque ele tinha aquele... Para nós, eu continuo chamando de professor Bard, é um hábito, mas uma coisa que esses afastamentos houve, eles eram duas pessoas que prezavam muito a liberdade de cada um. Eu sempre senti isso ao longo do tempo, e claro que a vida e a trajetória deles mostram, como o Francisco dizia, um pouco ele na Itália, lá na Bahia, etc. Houve toda a questão também da falta do final dos diários associados. Eu sempre penso nisso quando eu lembro do museu, porque no final dos anos 60 os diários associados estavam falidos, começou um grande problema de sobrevivência do museu e tudo. Eu entrei no final dos anos 70 lá, e isso já tinha sido resolvido dentro da burocracia, mas a presença dela era muito pouca no museu, a partir dos anos 78. Agora, entre eles, no cotidiano, havia um respeito muito grande e se notava muito afeto. Eu e o Marcelo várias vezes já conversamos sobre isso, e nós sentimos a mesma coisa. Tanto, e até mesmo se ela submissa fosse fazer um café, ela faria aquilo por deferência àquele homem com quem ela vivia. A carta que que a gente publicou no dia do aniversário da Dona Lina, lembra lá do Instituto? Aquela carta é muito linda. Tem livro nela, né? Aquilo, eu acho revelador. Aquele homem está encontrando aquela moça jovem, bonita, brilhante, e ele percebe. O Bard era muito esperto, no bom sentido, um homem de visão mesmo. E outro dia o texto que ele faz, que eu transcrevi, na hora que ele escuta os pedreiros colocando as cinzas dela na casa. É uma coisa, é lindo o texto, porque é uma despedida, mas é uma coisa muito carinhosa. Puxa vida, ele tinha 92 anos já, e ele lembra um pouco sobre isso. Estou só explicando porque esse problema do homem forte com uma mulher que também é forte, que está ficando cada vez mais, é muito importante a gente lembrar. E teve um episódio que eu estava tentando ver com a Ivanice, ela lembra? Desculpe, mas as pessoas... Nem eu não me lembro direito quando foi, então é complicado. Mas o Belvedere. Quando o Júlio Neves entrou, é um detalhe mínimo, mas eles começaram a limpar aquele paralelepípedo de tudo, e era bonito. O que a gente chama bonito é que o matinho crescia, a gramazinha que qualquer pessoa sabe que nasce quando chove, etc. Então, sobretudo na parte que tem o sol, né? E houve um momento muito crucial, crítico mesmo, que foi começou a ser ocupado, e lá é muito, enfim, a estrutura não é muito forte, assim, na parte que não tem o teto, com caminhões militares. Eu não lembro exatamente em que época foi, mas foi dramático. E nós ficamos muito ofendidos com aquela agressão, que já bastava tudo que a Dona Lina já tinha passado, né? E é isso, eu queria dar esse depoimento. Aquilo não podia acontecer na cabeça. Imagine vocês hoje. Só isso. Encerrando? Está no escuro. Ou seja, pai começa a apagar as luzes, né? Eu vou, então, só agradecer muito aqui ao Guilherme, agradecer muito ao Guilherme por estar aqui, por conduzir essa conversa, agradecer a Alejandro Campos Uribe, agradecer a Isabel Sanches, Francesco Perrota Bosch, agradecer a vocês que vieram ouvir a gente falar sobre o livro, convidar vocês a lerem os outros textos, essas fotos do Aldo, que são o coração do livro, são muito divertidas de você ver
aquele coroa entusiasmado, enfim, subindo nos lugares para fotografar. Existe esse documentário que foi feito, existe na internet. O documentário em si não é bom, mas tem uma cena fenomenal no começo, que é ele enlouquecido com a escada que a Lina fez no Solar do Inhão, e ele sobe e desce na escada e mostra cada cotoquinho, enfim. Então mas, enfim, tudo isso para agradecer vocês. Queria agradecer, dizer que esse livro foi feito desenvolvimento de projeto com fundos de pesquisa, mas principalmente com o financiamento da Lei Rouanet, que é muito importante para a realização de determinados livros que sem ela não aconteceria, e nesse caso com patrocínio da Verde, a 7. E queria, enfim, agradecer a todos vocês, e o livro está aí, olhem, fuxiquem, leiam e tal. Muito obrigado a todo mundo, obrigadíssimo, Nina, obrigada a turma da Mega Palma.